Era uma manhã como qualquer outra. O sol entrava suavemente pela janela da cozinha, iluminando o canto onde Carlos e eu costumávamos tomar nosso café juntos. Ele estava de pé, de terno e gravata, preparando-se para mais um dia de trabalho. Eu, de pijama, observava-o enquanto ele terminava o último gole de café. Ele se virou para mim, sorriu e disse as palavras de sempre: "Te amo. Vejo você no jantar." Beijou minha testa, pegou a chave do carro e saiu pela porta. Eu nunca poderia imaginar que aquele seria o último dia em que eu veria o Carlos que eu conhecia. O homem que partiu naquela manhã não era o mesmo que voltaria um ano depois. No começo, tudo parecia normal. Eu tinha planos para o dia: lavar roupa, fazer compras no mercado e preparar o jantar que ele tanto gostava. Mas, conforme as horas passavam, uma sensação estranha começou a me invadir. Carlos sempre ligava no horário do almoço, mesmo que fosse apenas para dizer um rápido oi. Naquele dia, o telefone permaneceu em silêncio. Às 18 horas, o jantar estava pronto, mas ele não chegou. Liguei para o celular dele, mas caía direto na caixa postal. Enviei mensagens que ficaram sem resposta. A preocupação começou a crescer dentro de mim, como uma sombra que se espalha rapidamente. E se algo aconteceu com ele? Pensei, tentando afastar os piores cenários da minha mente. Passei a noite acordada, ligando para hospitais e delegacias. Ninguém tinha notícias dele. No dia seguinte, fui até o escritório onde ele trabalhava. Seus colegas pareciam tão confusos quanto eu. Ele não apareceu hoje, disseram. Nem ontem. Foi então que, uma semana depois do seu desaparecimento, recebi a mensagem. Um texto curto, seco, que parecia ter sido escrito por um estranho. Preciso de um tempo. Não me procure. Eu lia e relia aquelas palavras, tentando entender o que elas significavam. Um tempo. Como assim? Nós éramos casados há 7 anos. Tínhamos uma vida juntos, planos, sonhos. Como alguém simplesmente pede um tempo e desaparece? Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. Eu me vi mergulhada em um mar de dúvidas e dor. Onde ele estava? Com quem? Por que ele fez isso? As perguntas ecoavam na minha mente, sem respostas. Eu tentava seguir em frente, mas era como se uma parte de mim tivesse sido arrancada. Até que, exatamente um ano depois do dia em que ele partiu, a campainha tocou. Eu abri a porta e lá estava ele. Carlos. Meu marido. O homem que havia prometido estar comigo na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. Ele estava de pé, com um buquê de flores nas mãos e um sorriso hesitante no rosto. Oi, amor, ele disse, como se nada tivesse acontecido. Posso entrar? Eu olhei para ele, tentando processar o que estava acontecendo. A raiva, a dor, a confusão, tudo veio à tona de uma vez. Mas, no fundo, eu sabia que precisava ouvir o que ele tinha a dizer. Precisava entender como tudo havia desmoronado. Deixei-o entrar, mas não por bondade. Eu queria respostas. E, naquele momento, eu não tinha ideia de que as respostas que eu buscava iriam mudar tudo o que eu pensava saber sobre o homem que eu havia chamado de marido. Carlos entrou em casa como se nunca tivesse saído. O buquê de flores que ele segurava parecia uma tentativa patética de apaziguar a dor que ele havia causado. Eu o observei enquanto ele colocava as flores sobre a mesa da sala, o mesmo lugar onde costumávamos jantar e rir juntos. Agora, aquele espaço parecia carregado de um silêncio pesado, como se as paredes soubessem da traição que ele havia cometido. Ele se sentou no sofá, onde tantas vezes havíamos nos aconchegado para assistir filmes ou conversar até tarde. Eu permaneci em pé, cruzando os braços, tentando manter uma postura firme. Meu coração batia acelerado, mas eu não queria que ele visse o quanto eu estava frágil. Eu sei que não mereço sua atenção, ele começou, olhando para as mãos, como se não tivesse coragem de encarar meus olhos. Mas eu preciso explicar. Preciso que você me ouça. Eu não disse nada. Apenas inclinei a cabeça, concedendo-lhe a palavra, mas sem prometer compreensão ou perdão. Carlos respirou fundo e começou a falar. Ele contou que, naquele ano, havia se envolvido com outra mulher. Foi um erro, ele insistiu, repetindo a palavra como um mantra. Eu estava confuso, perdido. Não sabia o que queria da vida. E ela? Ela apareceu em um momento em que eu estava vulnerável.
Eu senti um nó se formar na garganta, mas me mantive firme. E por que você voltou? Perguntei, minha voz mais firme do que eu esperava. Ele hesitou, como se não tivesse preparado essa resposta. Porque eu percebi que você é o amor da minha vida. Eu cometi um erro enorme, mas agora eu sei que não posso viver sem você. Eu quase ri. Era tão clichê, tão previsível. Como se um buquê de flores e um discurso de arrependimento pudessem apagar um ano de abandono e traição. Mas, no fundo, uma parte de mim queria acreditar. Queria acreditar que ele estava arrependido, que ele havia mudado. Afinal, ele era o homem com quem eu havia compartilhado minha vida por tantos anos. E ela? Perguntei, minha voz quase um sussurro. O que aconteceu com ela? Carlos baixou os olhos novamente. Nós terminamos. Ela não era você. Ninguém nunca será você. Eu senti uma mistura de raiva e tristeza. Raiva por ele ter jogado fora nosso casamento por uma aventura que não deu certo. Tristeza por ele só ter percebido meu valor depois de perder tudo. E o que você espera de mim? Perguntei, finalmente sentando-me na cadeira em frente a ele. Que eu simplesmente aceite você de volta, como se nada tivesse acontecido. Ele olhou para mim, seus olhos cheios de uma esperança que eu não sabia se poderia corresponder. Eu não espero nada. Só quero uma chance para provar que eu mudei. Que eu posso ser o homem que você merece. Eu não respondi imediatamente. Minha mente estava uma confusão de emoções. Parte de mim queria expulsá-lo de casa, mandá-lo embora e nunca mais olhar para trás. Outra parte, no entanto, ainda guardava um resquício do amor que um dia senti por ele. Eu preciso de tempo, disse finalmente, levantando-me da cadeira. Você pode ficar, mas não espere que eu simplesmente esqueça tudo o que você fez. Carlos acenou com a cabeça, parecendo aliviado por eu não tê-lo expulsado imediatamente. Eu entendo. Eu farei o que for preciso para reconquistar sua confiança. Eu virei as costas e fui para o quarto, fechando a porta atrás de mim. Sentei-me na cama, olhando para as fotos nossas que ainda estavam na mesa de cabeceira. Fotos de momentos felizes, de um tempo em que eu acreditava que nosso amor era indestrutível. Naquele momento, eu sabia que a decisão que eu tomasse a seguir mudaria minha vida para sempre. Mas, por mais que eu quisesse acreditar no arrependimento de Carlos, uma voz dentro de mim sussurrava que algumas feridas são profundas demais para cicatrizar. Nos dias que se seguiram à volta de Carlos, eu me vi em um turbilhão de emoções. Ele tentava, de todas as formas, reconquistar minha confiança. Mandava mensagens carinhosas, aparecia com pequenos presentes e até mesmo preparava o jantar, algo que ele raramente fazia antes. Mas, por mais que ele se esforçasse, eu não conseguia esquecer o que havia acontecido. A traição, o abandono, o silêncio de um ano inteiro, tudo isso pesava sobre mim como uma sombra que não se dissipava. Foi então que decidi que precisava de respostas. Respostas reais, não apenas as meias-verdades que Carlos havia me contado. Eu precisava saber o que realmente aconteceu durante aquele ano em que ele esteve ausente. Precisava entender por que ele voltou e, mais importante, se eu poderia confiar nele novamente. Foi assim que contratei um detetive particular. Não foi uma decisão fácil. Eu me senti culpada, como se estivesse invadindo a privacidade de Carlos. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que não poderia seguir em frente sem saber a verdade completa. O detetive, um homem de meia-idade chamado Roberto, foi profissional e discreto. Em poucas semanas, ele me entregou um relatório detalhado sobre o paradeiro de Carlos durante aquele ano. E, à medida que eu lia as páginas, sentia meu coração se partir em pedaços. Carlos não havia apenas me traído. Ele havia construído uma vida paralela com outra mulher. Eles haviam morado juntos em um apartamento no centro da cidade, viajado para o exterior e até mesmo celebrado aniversários e datas especiais. As fotos que Roberto conseguiu eram a prova incontestável de que Carlos não havia apenas se envolvido com alguém, ele havia criado uma relação séria, enquanto eu ficava em casa, esperando por um homem que nunca planejou voltar. A mulher em questão chamava-se Ana. Ela era mais jovem que eu, com um sorriso fácil e um olhar que parecia cheio de vida. Nas fotos, ela e Carlos pareciam felizes, como se fossem um casal normal, vivendo uma vida que deveria ter sido minha. Mas o que mais me doeu foi descobrir o motivo real da volta de Carlos. Ele não havia voltado porque percebeu que me amava. Ele voltou porque Ana o deixou.
Ela havia terminado o relacionamento, cansada das promessas vazias e da falta de compromisso de Carlos. E, sem ter para onde ir, ele decidiu voltar para mim, como se eu fosse um porto seguro, uma segunda opção. Eu senti uma mistura de raiva, tristeza e humilhação. Como ele pôde fazer isso comigo? Como pôde jogar fora tudo o que tínhamos por uma aventura que não deu certo? E, pior ainda, como pôde voltar com a maior cara de pau, como se eu devesse simplesmente aceitá-lo de volta? Naquela noite, eu me sentei no sofá, com o relatório nas mãos, e chorei. Chorei por tudo que havia perdido, por todas as noites em que fiquei acordada, imaginando onde ele estava e o que estava fazendo. Chorei por todas as vezes em que eu me culpei, achando que talvez eu tivesse feito algo para afastá-lo. E, finalmente, chorei por mim, por ter permitido que alguém me tratasse como se eu fosse descartável. Mas, no meio da dor, eu também senti algo mais, uma determinação que eu não sabia que ainda tinha. Eu não era mais a mulher que esperava pacientemente por um homem que não me valorizava. Eu era mais forte do que isso. E, naquele momento, eu sabia que precisava confrontar Carlos com a verdade. Não por ele, mas por mim. Eu merecia respostas, e eu merecia fechar esse capítulo da minha vida de uma vez por todas. A noite estava fria, e o silêncio na casa era quase palpável. Eu estava sentada na sala, com o relatório do detetive sobre a mesa de centro, esperando Carlos chegar. Ele havia saído mais cedo, dizendo que precisava resolver algumas coisas no trabalho, mas eu sabia que ele estava evitando o confronto inevitável. Dessa vez, porém, eu não ia deixar que ele fugisse. Quando a porta se abriu e ele entrou, parecendo cansado e distraído, eu me levantei. Meu coração batia forte, mas minha voz estava firme. Precisamos conversar, eu disse, sem rodeios. Carlos parou no meio da sala, olhando para mim com uma expressão de surpresa e, talvez, um pouco de medo. Ele deve ter percebido a seriedade no meu olhar, porque não tentou fazer piadas ou desviar o assunto. Em vez disso, ele apenas assentiu e sentou-se no sofá, diante de mim. O que aconteceu? Ele perguntou, tentando parecer calmo, mas eu podia ver a tensão nos seus ombros. Eu peguei o relatório e o coloquei na mesa, bem na frente dele. Isso, eu disse simplesmente. Isso aconteceu. Ele olhou para as páginas, e eu vi o momento exato em que ele percebeu o que era. Seu rosto perdeu a cor, e suas mãos começaram a tremer levemente. Ele tentou falar, mas as palavras pareciam presas na garganta. Eu posso explicar, ele finalmente conseguiu dizer, mas eu levantei a mão para interrompê-lo. Não, eu respondi, minha voz firme e calma, apesar da tempestade de emoções dentro de mim. Dessa vez, você vai ouvir. Eu comecei a falar, contando tudo o que eu havia descoberto. Falei sobre Ana, sobre o apartamento que eles dividiram, sobre as viagens e os momentos que ele havia vivido com ela enquanto eu ficava aqui, sozinha, esperando por um homem que nunca planejou voltar. Falei sobre a humilhação de descobrir que ele só voltou porque ela o deixou, e que eu era, na verdade, o seu plano B. Carlos tentou interromper várias vezes, mas eu não dei espaço. Dessa vez, ele não tinha o direito de falar. Ele não tinha o direito de justificar o que havia feito. Eu não sei o que você esperava, eu disse, finalmente, olhando diretamente nos seus olhos. Que eu simplesmente aceitaria você de volta, como se nada tivesse acontecido. Que eu perdoaria tudo só porque você apareceu com um buquê de flores e um sorriso falso. Ele baixou os olhos, envergonhado. Eu não espero que você me perdoe, ele murmurou. Eu só queria uma chance para consertar as coisas. Consertar, eu repeti, incredulamente. Carlos, você não pode consertar isso. Você quebrou algo que não pode ser colado de volta. Você quebrou a confiança, o respeito, o amor que eu sentia por você. E você acha que umas desculpas e uns jantares românticos vão resolver tudo? Ele não respondeu. Ele sabia que eu estava certa. Eu respirei fundo, tentando manter a calma. Eu não vou mentir e dizer que não sinto nada por você. Você foi uma parte importante da minha vida por muitos anos. Mas o que você fez? Isso mudou tudo. Eu não consigo olhar para você e ver o homem com quem eu me casei. Eu vejo um estranho. Alguém que me machucou de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. Carlos levantou os olhos, e eu vi lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Eu sei que eu errei, ele disse, sua voz trêmula. Eu sei que eu te machuquei.
Mas eu juro que eu mudei. Eu juro que eu posso ser melhor. Eu olhei para ele, sentindo uma mistura de tristeza e alívio. Talvez você tenha mudado, eu admiti. Mas isso não significa que eu tenho que ficar aqui para ver isso. Eu mereço mais do que migalhas de afeto, Carlos. Eu mereço alguém que me valorize desde o início, não só quando todas as outras opções se esgotam. Ele tentou argumentar, tentou me convencer de que ele poderia mudar, de que ele faria tudo para me fazer feliz. Mas eu já havia tomado minha decisão. Eu não estava mais disposta a ser a segunda opção de ninguém. Eu quero divórcio, eu disse, finalmente, minha voz calma e firme. Eu não quero mais fazer parte dessa mentira. Eu mereço uma vida melhor do que isso. Carlos ficou em silêncio por um momento, como se estivesse processando o que eu havia dito. Então, ele assentiu, lentamente, como se finalmente entendesse que não havia mais volta. Eu entendo, ele disse, sua voz quase um sussurro. Eu só espero que um dia você possa me perdoar. Eu não respondi. Eu não sabia se algum dia eu seria capaz de perdoá-lo. Mas, naquele momento, isso não importava. O que importava era que eu havia tomado a decisão certa para mim. E, pela primeira vez em muito tempo, eu me senti no controle da minha própria vida. O divórcio foi mais rápido do que eu esperava. Carlos não contestou nada, talvez porque soubesse que não tinha direito a isso. Ele assinou os papéis sem reclamar, deixando-me com a casa e tudo o que havíamos construído juntos. Eu esperava sentir um vazio, uma tristeza profunda, mas, em vez disso, senti um alívio imenso. Era como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. Nos meses que se seguiram, eu me concentrei em mim. Voltei a estudar, matriculando-me em um curso de fotografia que sempre quis fazer. Reconectei-me com amigos que eu havia negligenciado durante o casamento e até mesmo viajei sozinha pela primeira vez. Descobri que eu gostava da minha própria companhia, que eu era mais forte do que imaginava. Mas, apesar de tudo, ainda havia momentos em que a dor voltava. Eram pequenas coisas, uma música que tocava no rádio, um cheiro que me lembrava de algo que havíamos vivido juntos. Nessas horas, eu me permitia sentir. Chorava, se precisasse, mas sempre me lembrava de que aquela dor era passageira. Eu estava reconstruindo minha vida, e isso levava tempo. Foi em uma dessas noites, enquanto eu organizava algumas caixas antigas no sótão, que encontrei algo que mudaria tudo. Era uma caixa pequena, empoeirada, que eu não lembrava de ter visto antes. Quando a abri, encontrei uma série de cartas amarradas com uma fita. Eram cartas de amor, escritas à mão, endereçadas a mim. Mas elas não eram de Carlos. Eram de um homem chamado Daniel. Eu me sentei no chão do sótão, com as cartas nas mãos, e comecei a ler. Daniel era alguém que eu havia conhecido anos atrás, antes de casar com Carlos. Ele havia se mudado para o exterior por causa do trabalho, e nós perdemos o contato. Mas, pelas cartas, era claro que ele ainda sentia algo por mim. Ele escrevia sobre como se arrependia de não ter lutado por nós, de não ter me pedido para ir com ele. Ele escrevia sobre como eu era a mulher da vida dele, e como ele nunca havia superado o nosso amor. Eu senti uma onda de emoções, surpresa, tristeza, nostalgia. Porque eu nunca havia recebido essas cartas. Porque elas estavam escondidas no sótão. Foi então que eu percebi, Carlos deve tê-las interceptado. Ele deve tê-las encontrado e escondido, para que eu nunca soubesse que Daniel ainda pensava em mim. A descoberta foi um choque. Eu sempre achei que Carlos havia me traído apenas com Ana, mas agora eu via que ele havia mentido para mim de outras formas também. Ele havia me privado de uma chance de ser feliz com alguém que realmente me amava. Decidi procurar por Daniel. Graças às redes sociais, não foi difícil encontrá-lo. Ele ainda morava no exterior, mas estava planejando uma visita ao Brasil em breve. Eu enviei uma mensagem, simples e direta. Encontrei suas cartas. Gostaria de conversar. Ele respondeu quase imediatamente. Eu sempre esperei por essa mensagem, ele escreveu. Vou estar no Brasil na próxima semana. Podemos nos encontrar? Quando o dia chegou, eu estava nervosa. Daniel e eu havíamos nos visto pela última vez há mais de 10 anos. Eu não sabia o que esperar. Mas, quando ele entrou no café onde combinamos de nos encontrar, foi como se o tempo não tivesse passado. Ele ainda tinha o mesmo sorriso caloroso,
os mesmos olhos que pareciam ver direto na minha alma. Nós conversamos por horas, relembrando o passado e compartilhando histórias sobre o que havíamos vivido desde então. Ele me contou que nunca havia se casado, que nunca havia encontrado alguém que o fizesse sentir o que eu fazia. E eu percebi que, apesar de tudo o que havia acontecido, ainda havia algo entre nós. Algo que o tempo e a distância não haviam conseguido apagar. Eu sempre me arrependi de não ter lutado por nós, ele disse, segurando minha mão sobre a mesa. Mas agora que eu te encontrei de novo, eu não vou cometer o mesmo erro. Eu senti lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Era uma mistura de felicidade, tristeza e esperança. Eu não sabia o que o futuro reservava, mas sabia que, pela primeira vez em muito tempo, eu estava disposta a arriscar novamente. Quando saímos do café, Daniel me abraçou, e eu senti uma paz que há muito tempo não sentia. Vamos devagar, ele disse, sorrindo. Temos todo o tempo do mundo. Eu concordei, mas, no fundo, sabia que algo havia mudado. Eu havia encontrado uma parte de mim que eu pensava ter perdido. E, dessa vez, eu não ia deixar que ninguém a tirasse de mim. Alguns meses depois, eu estava em casa, organizando algumas fotos que havia tirado durante minha viagem solitária, quando a campainha tocou. Era um entregador, com um pacote grande e pesado. Eu assinei o recibo e levei o pacote para a sala, curiosa. Dentro, havia uma caixa lindamente decorada, com uma nota em cima. Para a mulher que me ensinou o verdadeiro significado do amor. Com todo o meu coração, Daniel. Eu abri a caixa e encontrei um álbum de fotos. Era um registro de todos os momentos que havíamos vivido juntos desde que nos reencontramos. Havia fotos de nossos passeios, de nossas conversas, de nossos sorrisos. E, na última página, havia uma foto de nós dois, abraçados, com uma mensagem escrita à mão: Eu te amo. Sempre te amei. E agora, eu quero passar o resto da minha vida ao seu lado. Eu senti lágrimas escorrendo pelo meu rosto novamente, mas dessa vez eram lágrimas de felicidade. Eu sabia que, finalmente, havia encontrado o amor que merecia. Um amor verdadeiro, que não precisava ser escondido ou justificado. E, enquanto eu fechava o álbum, senti uma gratidão imensa por tudo que havia vivido. Porque, no final, todas as dores, todas as traições, todas as lágrimas haviam me levado até ali. Até Daniel. Até o amor que eu sempre mereci.